dia, boa tarde. Vamos falar aqui sobre linguagem receptiva hoje. Espero que seja uma live breve, bem tranquila. Então vamos lá, gente. É um dos assuntos que eu acho bem complexo a questão da linguagem receptiva, né? O comportamento de ouvinte, né? A gente prestar atenção no comando dos outros, o que os outros estão pedindo pra gente. Eu vejo com uma grande complexidade e isso não é simples. E a gente tem que trabalhar com nossos pequenos, né? E qual é o problema que eu vejo quando a gente fala sobre comportamento de ouvinte? Que quando a gente vai pegando vários protocolos para avaliação, checklist, a sensação que dá de vez em quando é que eles têm saltos, que você fala assim, nossa, mas espera aí, como é que eu vou seguir aqui, né? Porque parece que deu um salto tão grande de uma habilidade para outra, que você pega, por exemplo, o VibMap, né? Quando você vai eu tô falando sobre nível 1, gente, eu vou focar mais nesse repertório inicial. Você pega o VibMap, ele chega e fala, atende para a voz de um falante fazendo contato visual 5 vezes, responde ao ouvir seu nome, olha, toca, aponta corretamente 5 reforçadores, executa 4 ações motoras diferentes, enfim, eu sinto que tem um salto. Você pega, por exemplo, eu acho que um dos mais completinhos em relação ao comportamento de ouvinte que traz assim pra gente, por incrível que pareça, é o checklist do modelo Denver. Então, assim, essa live que eu tô conversando com vocês, eu peguei o material do VibMap, do checklist do modelo Denver, do Portage, do livro como é que é o nome desse livro? Caminhos, da Margarete. E esse que eu esqueci. Esse outro daqui eu esqueci de onde eu tirei. Não lembro de onde eu tirei. Foi tanta coisa que eu fui montando por conta do Aquiles, porque eu achava que não estava muito sensível e eu estava querendo montar os planejamentos dele. Então eu fui juntando tudo isso daqui para operacionalizar, para eu poder montar certos programas para ele. Então, assim, gente, uma das bases, quando a gente está se questionando sobre a questão de linguagem receptiva, a primeira coisa é saber se a nossa criança, na hora que a gente a chama, assim, ela olha pro local do som. Então, por exemplo, a gente pega o checklist do modelo Denver, ele traz aqui, localiza som voltando para a fonte sonora. Sabe aquela pergunta clássica que quando fazem assim, eu liguei a TV e meu filho já foi na direção da televisão. Olha para sons lúdicos, você tá ali fazendo brincadeirinha com a criança, fazendo brincadeirinhas com sons e a criança olha, volta para a fonte sonora. Isso daqui é muito importante, gente, a gente ter essa noção se a criança ela tá indo para a fonte sonora. E isso eu já falo que, por exemplo, o Aquiles, quando ele era menorzinho, a gente falava e ele ficava meio que procurando de onde o som estava saindo. Ele não conseguia fazer essa associação que o som vinha da boca, para vocês terem uma noção. Então é muito importante a gente saber se a criança ela está se voltando para isso. Vamos lá, eu já acho que aqui o checklist já dá um passo grande. Então vamos para essa parte aqui. Você chama a criança pelo nome, a criança se volta para você. Não precisa, eu não estou querendo dizer sobre estabelecer a comunicação, o contato visual, mas a criança se volta. Eu chamo o Aquiles, por exemplo. Eu chamo o Aquiles e o Aquiles ele tá próximo de mim, tipo 1 metro. O Aquiles, ele volta, ele dá uma reação, ele olha para mim, ele procura saber de onde está vindo. Aí eu vou me distanciando um pouco mais. Aquiles, aí eu tô no canto do cômodo e chamo ele. E assim vai. Outra coisa que também é importante, aí esse daqui eu peguei do livro Passos, da Camila, Passo a Passo, da Camila, que é sobre posicionar um objeto que seja reforçador, algo que a criança goste muito. Então eu chego para a criança e falo, caneta, eu coloco num canto a caneta, e ela vai acompanhando. Isso daqui ela coloca também na parte da linguagem receptiva, que a criança está prestando atenção, que você está chamando atenção para um reforçador e ela está nomeando, né? E não que você espere que a criança nomeie, mas você está chamando atenção para algo reforçador e você já está falando o nome dele. E aí, eu achei muito legal isso daqui no livro da Margarete, que ela traz uma lista de palavras que são ações simples. Ela divide em ações simples,
partes do corpo, apontar entre dois itens, tocar em objetos, e depois ela fala sobre duas ações. Ah, não, isso daí é no da Camila, perdão. Eu confundi, isso daí é no livro da Camila. Então, quando a gente pega ações simples, ela traz essas palavras como pare, espere, sente, em pé, coloque, guarde, abra, fecha, limpa, pula, joga, dá, empurra, vem, deita, entra, sai, arruma, corre, tchau, palmas, traga. Enfim, a gente vai listando todas as palavras que a gente considera essencial, todos esses verbos, né, que a gente considera essencial de uma ação simples que que é importante para nossa criança, né, no dia a dia. Então, vamos lá. Partes do corpo também, né? A gente ensinar a criança essa questão de ela identificar as partes do corpo conforme a gente vai falando. Apontar entre dois itens. Então, por exemplo, eu tô sem nada muito bom aqui, mas ó, eu tô com uma caneta e uma garrafa com água. E eu chego pro Aquiles e falo: Aquiles, mostra a caneta. E ele mostra a caneta, ele aponta para a caneta. Então, é só mostrando, por enquanto eu tô falando só um passo a passo para vocês, pra gente saber ver onde a nossa criança ela tá esbarrando, onde ela não tá desenvolvendo pra gente desenvolver. Tocar entre objetos, e aí eu segue duas ações, seguir instruções com duas pessoas, eu achei super interessante isso. Então, por exemplo, eu entrego uma coisa pro Aquiles, ou falo, Aquiles, vai no papai. Aí o papai fala, Aquiles, vai pra mamãe. Aí depois a gente chega e pede instruções, né? Tipo, Aquiles, pega a caneta e leva pro papai. Então a gente vai seguindo isso daí. Eu vou fornecer para vocês depois uma planilha que foi a que eu fiz pro Aquiles, que é essa daqui, ó, onde eu fui seguindo aqui com os itens e o número de tentativas. Então, é só para vocês terem uma noção. O que isso daqui vai dar pra gente? Vai dar a nossa linha de base, para onde a gente tem que trabalhar. Então, por exemplo, você fala assim, o comando pare. Você vai testar ali com a sua criança o pare. Você vai ter que preparar ali, né, uma atividade. Então, vocês estão ali brincando de correr para um lado e para o outro, ou pular, enfim. Vocês estão fazendo alguma brincadeira mais agitada e você para. Aí, se a criança não parou, você vai marcar aqui que ela não fez. Se ela errou, se ela fez outra ação, ou se ela fez. Então, você vai marcar e vai ter a pontuação. Se a criança, nessas 3 tentativas que você fizer, 2 ela falhar, se ela acertar as 3, ok, ela tem esse repertório, vamos passar adiante. Se ela não tirar essa nota 3, quando vocês baixarem aqui, essa atividade ela vai ser item para se trabalhar. E vai depender muito. Por exemplo, tem alguns repertórios que o Aquiles ele tem, mas ele não é fluente nesse repertório. Tem alguns repertórios que o Aquiles não tem, então eu vou ter que trabalhar ali do zero. Então, o que eu tô querendo dizer? Um repertório que não vou falar de linguagem receptiva, vou falar de imitação, que é o Aquiles imitar vários movimentos variados numa sequência. O Aquiles ele sabe fazer, mas se a gente passa um tempo sem fazer, ele perde a fluência. Então, assim, ele dá aquela travada para fazer, ele não faz nessa fluência esperada. Então, a gente tem que entender isso daí quando a gente está avaliando essa questão, se a criança ela tem esse repertório, mas ela não tem fluência, ou se ela realmente não tem, a gente vai ter que trabalhar do zero para poder desenvolver um programa em relação a isso com a nossa criança. Então tá, eu não vou entrar muitos em detalhe, porque essa planilha daqui eu vou fornecer para vocês, tá bom, gente? Essa planilhinha aqui, ó, com esse inventário, eu vou fornecer, então vocês preenchem. Isso daqui é focado para repertório mais básico das nossas crianças. Eu tô falando isso daqui para vocês, todas as habilidades que eu tô colocando aqui para vocês vão ter que testar. Não tem como fazer, não é um checklist, a gente não tá conversando aqui, você vai chegar e falar, meu filho faz, ele para, se eu falo para, ele para, se eu falo espera, ele espera.
se eu falo senta, se eu falo limpa. Não, isso aqui não é para fazer checklist, isso daqui é para testar. Tudo isso aqui que eu tô falando para vocês, vocês vão ter que testar com as suas crianças para ver se elas fazem ou não fazem. Então, por exemplo, você entrega um potinho para sua criança. Ali tá a palavra abra, para abrir. Você fala, abre. Aí você vai colocar um potinho ali, ou a porta de casa mesmo, né? Você vai falar para abrir. Aí você vai testar 3 vezes abrir. Então você vai falar, abre. Aí depois passa um tempinho, abre. Ou a caixinha, abre. Vocês vão escolher um instrumento e vai fazer. Se a criança, vocês testaram essas 3 vezes, a criança não fez, vai virar item para se trabalhar, para desenvolver um programa em cima disso. Então, o primeiro ponto é a gente descobrir, fazer esse checklist aqui, né? Esse checklist não, perdão. Fazer esses testes com as nossas crianças para saber o que ela faz e o que ela não faz. Então, tipo, bater palma, pular. Então você fala, pula, e a criança não pula. Pula, aí pulou. Então, vocês vão fazendo esse teste. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários depois dessa live, tá bom, gente? Não quero que vocês fiquem com dúvidas. Então, primeiro passo, eu vou colocar disponível no meu site, isso daqui. Vamos colocar aqui, meu site, www.dnsf, fixar. Pronto, fixei o comentário. Então, eu vou colocar isso aqui no meu site, vocês vão acessar e vocês vão testar e vão desenvolver o teste de vocês conforme o contexto na casa de vocês, né? Vai ser isso. Mesma coisa, questão de partes do corpo e assim vai. Eu quis, por exemplo, com Aquiles, a gente focou muito em barriga, pé e cabeça. Por quê? Porque às vezes a criança está com dor de barriga e eu falo assim, gente, ele tem que identificar onde está a dor dele e me explicar na barriga, apontar. É na barriga, então ele aponta para a barriga. A cabeça também, né? Bater cabeça, machucar o pé. Então, assim, pro Aquiles, pé, toda a região embaixo. Então é importante a gente selecionar essas palavras para trabalhar com a nossa criança, porque a gente sabe que crianças com baixíssimo repertório de comunicação é um mundo de coisa que a gente tem que ensinar, então a gente tem que saber no que focar. Ok, vamos simular essa criança aqui, dessa avaliação, em que chamou, por exemplo, vamos dizer que aqui é o Aquiles, chamou Aquiles, ele olhou as 3 vezes, ok. Coloquei o boneco em várias posições, eu selecionei um boneco que ele gosta muito, coloquei em 3 posições, o boneco, olhou. Aí, eu fui fazer uma atividade com ele na rua mesmo, a gente desceu e fui fazer essa atividade num lugar seguro, né, tava num lugar seguro. Isso daqui, gente, eu tô falando, isso aqui é real, foi alguns meses atrás, eu fiz com Aquiles, eu desci com ele, desci porque eu moro num prédio, né, eu desci, e a gente estava na quadra e eu fui e brinquei de correr com ele. A gente estava correndo para um lado e para o outro, para ele parar na hora. E ele falhou. As 3 vezes ele falhou. E aí eu falei assim, nossa, a gente tem que trabalhar isso, porque isso é muito importante. Tá na rua, tem que trabalhar. Outra coisa também que eu trabalhei, o espera. Eu pegava o reforçador dele, pegava um MM que ele gosta, coloquei dentro de um potinho na frente dele e pedia para ele esperar. Eu espera. Aí eu fico contando na minha cabeça, 1, 2, 3, pode, já. Aí ele foi, pegou e comeu. Nessa época, ele falhava. Aqui ele falhou. Ele falhou das 3 vezes, ele falhou. Então, senta em pé. A mesma coisa. Eu peguei uma cadeirinha e senta. Aí, sentar. Em pé. Ele falhou. Ele falhou. Ele acertou. Não, esse aqui ele falhou ainda. Esse aqui ele falhou. Então, isso é importante. Sentar, em pé. Você já vem aqui, abra, fecha, limpa. Ele já sabe fazer. Ele já sabia fazer na época. Ele era mestre em jogar água no chão. Então, toda vez a gente colocava ele para limpar o chão. Quando ele jogava água, jogava qualquer coisa no chão, aí ele já pegava o paninho para limpar. Então, enfim, essa daí foi uma lista de palavras que eu me baseei no livro da Camila e no livro da Margarete,
e apliquei no Aquiles e a gente está trabalhando, ele já teve uma grande evolução em relação a isso e a gente vai discutir agora como fazer um programa em cima disso. A gente avaliou, a gente desenvolveu e agora a gente vai desenvolver um programa em relação a isso. Deixa eu só abrir aqui. Só tô abrindo aqui para a gente conversar. Visualização. Aqui. Então, vamos lá. Primeiro, descrever o que um programa tem que ter. Primeira coisa é a gente tem que saber a estratégia de ensino que a gente vai fazer com a nossa criança, né? Falhou ou para substituir o errou. Nesse momento, a gente vai colocar que a criança, ela ou não fez, ou ela não fez, ou ela errou, ou ela acertou. Ou ela acertou, ou ela errou, ou ela não fez. São essas três possibilidades, porque a gente está montando a linha de base. Então, a gente errou mesmo. Se errou, nesse momento a gente não vai fazer correção de erros, nós não vamos mexer com reforçadores, a gente está testando se a criança faz ou não a atividade, de forma bem simples. E aí a gente vai pensar na estratégia de ensino. Se uma criança, a gente está falando sobre habilidades extremamente básicas, então, possivelmente, quase todas as crianças que a gente entrar com essas habilidades aqui, a gente vai ter que dar um nível de ajuda do maior para o menor. Ok. Quais são os pré-requisitos para isso? Então, nessa sequência, eu vou até incluir aqui. Aqui está praticamente numa sequência de pré-requisito. Se você chega e a sua criança ela não reage a som nenhum, fica difícil da gente trabalhar qualquer outra coisa dessa. Se sua criança, você faz qualquer barulho na casa, você coloca lá a vinheta de um desenho que ela costuma assistir, gente, corra para o médico para fazer uma avaliação. Se a criança não reage a nenhum som na casa, no ambiente, é preocupante. Vocês têm que procurar uma avaliação médica para verificar o que está acontecendo. Ok. Você chama a sua criança pelo nome e ela nunca reage, mas ela reage à vinheta ali da musiquinha, ela reage a outras coisas. Ok, a gente vai ter que trabalhar aí, porque é importante. Você chama a sua criança pelo nome, a sua voz, ela tem que sobressair a qualquer outra voz, ela tem que entender que a voz da mãe, do pai, da família é mais importante que o cachorro latindo ali na esquina, enfim, esse trabalho é muito importante. Então vamos lá. Aí vocês vão chegar com as ações simples. Quais são as ações simples, né, que a criança tem que fazer? Apontar entre dois itens, isso é muito importante, porque o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma discriminação. E olha que trabalho complexo. A criança ela vai fazer uma discriminação visual ali, mas ela também vai estar discriminando, vai ter uma discriminação auditiva. Nesse momento, a gente está trabalhando duas habilidades aí. Então, você vai estar ali com a história da caneta e, por exemplo, eu estou dando porque é o que eu tenho aqui, mas você vai pegar dois brinquedos, você vai estar ali com os dois, um que preferencialmente seja reforçador para ela e o outro mais neutro. Aí você vai falar assim, pega, sei lá, digamos que isso aqui, ela gosta da caneta, pega a caneta. Aí ela vai e pega a caneta. Então, nesse momento, a gente vai estar trabalhando com um item que é reforçador e um item que assim, um item provavelmente reforçador, um item que ela goste. A gente vai trabalhar com esse item e um outro item. Pode ser, por exemplo, até coisa comestível mesmo. Você coloca ali duas coisas comestíveis, uma que é neutra para ela, que ela não tem tanto interesse, e uma coisa que ela gosta muito e você chama pelo nome. Ela vai lá e pega. Então, ela vai fazendo essa associação. Então, aqui, o apontar entre dois itens, ação simples, atender ao chamado do nome, e assim segue. E depois eu quero entrar na história do brincar, gente. Brincar é muito, muito, muito importante nesse momento. A gente tem que se preocupar com a questão do brincar. Então, vamos seguir aqui. Objetivos a longo prazo. Então, qual é o objetivo a longo prazo que a gente vai estar trabalhando aqui? Nesse caso, é a criança, vamos falar aqui sobre ações simples. A gente vai fazer o programa sobre ação simples. Que o objetivo é que a criança, dentre todos esse rol de palavras que você levantou, que ela atenda toda vez que for chamada. Mas a gente não vai começar com tudo isso, porque isso daqui é coisa pra caramba.
E nós somos pais, nós temos o tempo limitado, a gente tem uma vida complexa. Então, a gente vai dividir isso em objetivos a curto prazo, em pequenos objetivos. Então, por exemplo, eu fiz esse teste aqui e olha o tanto de coisa que falhou. Eu vou trabalhar no meu objetivo a curto prazo, o pare, o sente e o, sei lá, e o coloca. Pare, sente, coloca. Eu vou escolher 3 palavras. Aí, no próximo objetivo, a curto prazo, eu comecei com 3. Eu vou escolher ali 10 palavras. Então, a gente vai aumentando gradativamente até chegar no objetivo a longo prazo. Ok? Na hora que a gente for desenvolver um programa, a gente tem que fazer ele sempre da mesma forma. E de forma que todo mundo da casa possa fazer dessa forma também. Então, como é que você vai desenhar isso? Você vai chegar e falar, por exemplo, um programa do Pare. Você vai estar brincando de correr com a criança para um lado e para o outro, e você vai falar pare. Então, você vai lá descrever. Vou estar correndo num campo com a criança, num espaço tal, e vou falar a palavra pare e, se necessário, vou dar um nível de ajuda para a criança. Como é que vai ser esse nível de ajuda? Eu já vou falar. Então, eu vou dar um nível de ajuda para a criança e depois que a criança parar, se ela precisar de um nível de ajuda, né, ela parou, eu vou reforçar esse comportamento. Vai reforçar como? Você tem que ter levantado os reforçadores da criança. Se você não sabe sobre reforçadores, baixa meu mini guia, nem mais mini guia, já tá ficando enorme esse guia, sobre reforçadores no meu site, tá? Você vai baixar lá no meu site, entrar no guia de reforçadores e baixar, porque é essencial. Se você não entende reforçadores, você tem que, depois que acabar aqui a live, você vai lá e estuda isso, porque não tem nem como prosseguir. E fazer. Aí você vai pensar, são quantas tentativas que eu vou fazer? Quando a gente está falando sobre crianças pequenas, vamos começar ali com umas 5 tentativas, mas você vai desenhar isso. Eu vou fazer 5 tentativas cada vez que aplicar o programa. Eu vou fazer 10 tentativas quando for aplicar o programa. Qual é a resposta correta? A criança parar. Qual é a resposta incorreta? Como a gente pode corrigir isso? Tem várias formas de corrigir. Eu tenho uma live só sobre correção de erros também. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Eu recomendo que vocês assistam essa live sobre correção de erros, que eu ensino algumas técnicas relacionadas a isso. A consequência é o reforçador que você já desenhou. O tipo de reforçamento no início, gente, quando a criança ela tá ainda aprendendo, a gente tem que reforçar a cada tentativa. Então, você falou pare, você vai reforçar ali no momento. Você vai entregar o docinho, você vai fazer a cosquinha, você vai pegar e saltar com a criança, enfim. O que for decidido ali, você vai fazer e você vai desenhar isso para qualquer outra pessoa fazer. O que vem a ser as dicas nesse caso, gente? Nesse caso, não tem o que você falar de dica verbal, porque você já está falando, você está falando pare, o comando é pare. Então, você vai ter que dar uma dica física ou gestual. Então, por exemplo, o Aquiles, hoje em dia, ele já entende a dica gestual, que isso daqui é pare, faço assim e é pare. Então, nesse momento que a criança ainda não entende, minha mãe falou pare, não sei o que é pare, você vai dar uma dica física, você realmente vai ajudar a criança a desacelerar ali, né, com calma. Então, tem que ter cuidado, porque assim vou dar o capote na criança. Então, você vai ajudar a criança a dar aquela parada no momento que ela começou a correr para um lado e para o outro, você dá aquela paradinha nela. Você pode dar uma ajuda total, que é realmente ajudar ela nesse movimento, a reduzir esse movimento. Você pode dar uma dica parcial, simplesmente dando uma leve dica assim no bracinho, pegando. Você pode dar a dica gestual do pare. Então, isso daqui tem que ficar claro nesse momento que você tem que desenhar isso também. Então, o estímulo ensinado aqui, a gente escolheu essas 3 palavras. E aí, você vai começar os registros, que vocês podem baixar a minha planilha de registro que está no meu site. Então, você vai colocar um critério ali. Por exemplo, a criança alcançou, você foi fazendo várias e várias vezes. Vou pegar aqui um programa qualquer do Aquiles para mostrar para vocês como é que funciona mais ou menos essa questão. Um programa novo dele. Deixa eu pegar esse daqui que eu estava fazendo hoje. Vamos lá. Mostrar para vocês. Aqui.
aqui esse programa do Aquiles, olha, esse daqui de imitar sons, esse aqui não tem nada a ver com linguagem, esse daqui já é outra coisa, mas é só para vocês terem uma noção. Aqui, ó, foi a linha de base, né? Na linha de base ele acertou 3 vezes e foi cada vez aumentando, voltando para cá. Ele ainda tem muito que trabalhar, né? Aqui a gente ainda tem que trabalhar, mas no momento que ele conseguir chegar nas 4 tentativas de forma independente, nas próximas 3 tentativas de forma independente, a gente tem que ir para o próximo objetivo a curto prazo. Então, deixa eu pegar uma que ele já tá craque nisso para mostrar para vocês. Um programa que o Aquiles ele já tá passando de fase. Esse daqui. Vamos lá. Esse daqui, por exemplo, ó. Esse programa, ó, ele já tá seguindo de forma independente. Se ele fizer mais 2 vezes seguindo aqui de forma independente, a gente vai para o próximo objetivo a curto prazo. Quando a gente vai aqui, ó, a linha de base, e ele segue aqui, se ele continuar de forma independente aqui, a gente vai para o próximo objetivo. Então, é basicamente isso. A Liliane deu a dica do semáforo. A dica do semáforo é muito legal, né? Que tem essa questão do visual, essas dicas visuais, né? Também que você pode dar de prompt, né? Para a criança. No caso do Aquiles, para o caso do Aquiles é um pouco mais complicado, que eu tenho que restringir o número de estímulos. Então eu tenho que escolher um ou outro. Ou eu escolho uma pista visual para ele seguir, assim, figuras e tudo, ou eu faço gesto. Então, a mesma coisa quando é um programa que é que eu vou dar dica verbal. Ou eu escolho a dica verbal, ou eu faço. Se eu dou muito estímulo pro Aquiles, para ele não é legal. Então, assim, isso é muito bacana e vai de criança para criança. Tem criança que, se você der isso daí, e der uma dica gestual junto, tá ok. Tem criança que não tem problema. E é muito, muito legal essa questão do semáforo. Eu acho que ele pode vir a ajudar bastante. Então, seguindo aqui, eu acho que eu falei basicamente o que tinha que falar. Que na hora que você vai registrar o programa, você vai colocar, por exemplo, 5 tentativas. No momento que a criança alcançar ali 3 vezes a 80, 70, 80, 90%, você vai passar de fase, você vai passar para o próximo objetivo. E é basicamente isso, gente. Eu falei a toque de caixa aqui para vocês, como faz um programa de linguagem receptiva. Falei sobre... Vamos recapitular tudo que foi falado aqui, um resumão. Eu adoro chegar no final da live e a gente falar esse resumão da live, que eu acho que é muito válido. Tudo que eu falei para vocês aqui foi baseado em muitos instrumentos. Eu peguei o livro Passo a Passo, da Margarete, que é maravilhoso. Eu peguei o livro Habilidades Básicas, da Camila Gomes. Eu peguei o checklist do modelo Denver. Eu peguei o Portage. Eu peguei o Ables. Peguei o VibMap. Acho que foi isso. Peguei todos esses aqui e pensei na seguinte questão. Qual é a linha para a gente poder seguir com crianças com baixíssimo repertório de comunicação? Quais são as crianças? Porque, assim, é muito complicado a gente trabalhar linguagem receptiva com crianças que elas têm baixo repertório, elas se comunicam pouco, você dá a sensação dos pais, é aquela sensação frustrante que parece que assim, meu filho é surdo, ele não me escuta. É muito frustrante isso. E os checklists e esses formulários e todos esses guias, eles são complementares, eles trazem muita informação legal. Então eu resolvi juntar pensando no meu filho mesmo. Isso daqui foi muito pro meu filho e eu tô dividindo com vocês. Eu peguei essa sequência. Meu filho, ele atende ao som, ele atende ao nome, se eu coloco um item reforçador, eu selecionei ações simples do meu dia a dia. Gente, eu passei um dia, eu peguei no livro da Margarete, no livro da Camila, e eu tinha palavras que tinham a ver com o meu dia a dia, mas tinha palavras que não tinha, porque tem muita questão cultural. Você vai no Nordeste, por exemplo, existe uma quantidade de palavras que eles falam lá, que são muito importantes.
faz parte da cultura. No sul também. Por exemplo, eu acho muito legal que eu tenho uma amiga que é sulista, a Samile, a psicóloga Samile, ela chama os filhos dela de piá. O Dr. Paulo Liberaleza também fala isso. Ô, piá, 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 piá. E se eu chego pro Aquiles e falo piá, ele vai olhar para mim e vai achar que eu tô falando sobre passarinho. Ele piu, 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 piu. Ele não vai entender nada, né? Eu chamo ele de filho. Filho. O Aquiles, ele tá acostumado. Ô, filho. Ô, menino. Ah, tem isso. Eu chamo o Aquiles muito de menino. Menino. Eu também, essa é a minha cultura aqui dentro de casa. Então eu tive que passar alguns dias me observando, levantando o meu repertório, o que eu falo normalmente pro meu filho. Então assim, eu preciso que ele falar pare, espere, senta, em pé, coloca, guarda, abra, fecha, limpa. Limpa a gente usa muito, nossa. E eu sou a louca da limpeza aqui em casa, gente. Pra quem me conhece, eu tenho uma coleção de aspiradores. Eu tenho muitos aspiradores. Eu acho que eu devo ter uns 6, 7 aspiradores aqui em casa. Eu sou a louca por aí. Eu comprei recentemente mais um pequenininho. Então, limpa é uma coisa essencial aqui em casa. Pula, joga, dá, empurra, vem é muito importante. Vai, entra, sai, arruma, corre, tchau. Aí a gente começou a entrar com palma, traga, aponte, toque, pegue. Então essas palavras, elas são essenciais para nossa casa. Como eu falei das partes do corpo, por que eu escolhi para o Aquiles como partes do corpo essencial, cabeça, barriga, pé, nariz, boca e olho? Porque normalmente, assim, gente, para se machucar, eu não sei, eu já machuquei meu olho algumas vezes, entra coisa no olho, nariz coçando, a boca às vezes machuca, dentro da boca ele gosta de morder bastante coisa, pé indica pisa em alguma coisa, então eu queria que, para mim era essencial isso, porque ele tinha que me indicar se ele se machucar essas coisas, apontar entre os objetos, aí eu tive que levantar o que o Aquiles gosta muito, eu falei assim, gente, o que é tão atrativo para o Aquiles que se eu colocar perto de qualquer outra coisa, ele vai olhar para isso. Então foi lá a caça coisas, né? Então a massinha, o dinossauro que ele gosta muito. Então eu comecei a pegar alguns objetos que ele gostava muito e colocava perto de objetos que ele, se não tiver nada eu pego. Então eu comecei pega a massinha. Gente, foi tão incrível isso, tão incrível esse trabalho, que em pouco tempo, o Aquiles, ele não consegue falar massinha, ele fala mas, aí ele apontando, mas, que ele já começou a identificar que a massinha é a... Então ele começou a trabalhar dessa forma. Gente, isso daqui que eu tô falando pra vocês, tudo isso daqui, tem 2 meses, 2, 3 meses, foi assim. Então, voltando, recapitulando, né? Então, a gente começou com atender o chamado pelo nome, atender para item reforçador, ação simples, a ponte para a parte do corpo, a ponte entre 2 objetos, tocar nos objetos, pegar o objeto também, né? É importante. Aí a gente falou sobre, feito esse inventário na casa de vocês, como fazer essa avaliação. Então vocês vão ter que testar 3 vezes, sendo que para cada teste, se a criança fez, se ela não fez ou se ela errou. Então é sempre esses 3 testes que você vai fazer e na planilha ele já conta. O que aparecer em amarelo e vermelho é o objetivo de treino. Separar o que é fluência do que porque às vezes a criança sabe, mas ela não tem fluência, ou às vezes a criança está simplesmente errando. Então a criança simplesmente não sabe fazer, perdão. A criança simplesmente não sabe fazer. Então a gente tem que ter isso em mente na hora que a gente está avaliando também. Por isso que a aba é caro, gente. A aba é caro porque dá todo esse trabalho. Eu passo horas e horas pensando e estudando sobre isso, porque é muito, muito trabalho, é muito estudo em cima disso. Então, seguindo aqui, o que eu falei que é essencial no programa, vocês vão decorar isso. Daqui a um tempo eu vou perguntar para vocês, o que é essencial no programa? Vocês vão falar, é isso, isso, isso.
O que é essencial no programa? A gente saber qual é a habilidade que a gente está trabalhando, dar um nome para esse programa, né? É importante. Quais são os pré-requisitos para a gente trabalhar isso? Qual vai ser a estratégia de ensino? Se a gente vai do maior nível de ajuda para o menor nível de ajuda, do menor nível de ajuda para o maior nível de ajuda. E isso difere de uma abordagem naturalista de uma abordagem estruturada. Isso vai depender da criança. Quais são os objetivos a longo prazo? O que a gente está querendo chegar com isso? Para onde a gente está querendo ir? Ok, eu quero que minha criança ela entenda essas 10 palavras que eu listei aqui. Ok, legal, eu quero que minha criança entenda as 10, mas você vai ensinar as 10 de uma vez? Não dá. Você vai escolher lá 3 palavras que ela entenda, que ela compreenda, e você vai aumentando de pouquinho em pouquinho até chegar nas 30. Então, você vai dividir em blocos até você chegar ali nas 30 palavras. Nas 30 não, nas 10 palavras. Você vai dividir o objetivo a curto prazo em 3 bloquinhos, vamos dizer assim. Você pode até dividir muito mais. Mas eu recomendo a gente começar em pouquinho para a gente conseguir focar. Antecedente. Qual é o antecedente? Você vai descrever exatamente como o programa tem que ser aplicado. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um programa do Aquiles. Vamos pegar aqui. Esse daqui sobre... Oh, não acredito. Fiz um registro errado. Oh, Jesus. Desculpa, gente, é porque eu fiz besteira aqui no... Mandei, eu vou ter que deletar depois. Tá, é a vida. Aqui, ó. Imitar consoante, vogal, consoante. Aí aqui só vai aparecer o objetivo a curto prazo, tá? São cinco palavras que a gente vai estar trabalhando. Então, aqui tem todo o procedimento. A gente está no primeiro objetivo a curto prazo. Então, aqui o esquema de reforçamento. Então, a cada 5, ele recebe um reforçador. Os níveis de ajuda que está sendo dado. Vocês conseguem isso na minha planilha, tá? Lá no site, que eu tenho descrevendo esses níveis de ajuda. Vamos aqui na minha planilha. Níveis de ajuda. Essa planilha daqui vocês têm acesso lá, aqui ó, dicas. Aqui ó, esse daqui são as dicas, né? Então eu expliquei, deixei tudo. Então aqui traduzido. Isso daqui é total, parcial. Então vocês identificam aqui, tá tudo bonitinho para vocês. Vamos lá. Então aqui, olha que coisa interessante. Diga, pio. Aí eu vou falar... Você vai falar, aqui eles fala pio, tá? Diga, mas normalmente eu falo fala, tinha que estar desenhado direitinho. Mediante a apresentação de sons de palavras previamente selecionadas. Então você selecionou e você fala, Aquiles, pio, ou fale pio, você vai desenhar isso. E vai seguir com essa etapa aqui. A criança tem que estar olhando para o terapeuta, você já vai estar com os materiais, você vai reforçar logo depois. Aqui, ó, nesse trabalho a gente está fazendo procedimento de ensino sem erro. Então, eu tenho que dar um maior nível de ajuda para o Aquiles. Se a resposta foi errada, se a resposta foi errada, seguir os 4 passos que eu já ensinei para vocês de correção de erro. Então tá, dei um exemplo para vocês sobre a questão do antecedente, né? Então, seguindo aqui o que um programa tem que ter, só para a gente terminar essa revisão. Tem que ter o que é esperado da resposta, o que é uma resposta incorreta, qual é a consequência. Tá aqui, o site tá fixado, www.daniacf.com. Como é a correção, o esquema de reforçamento, como são os níveis de ajuda, super bem descritos. E, por último, registrar. Registrar como? Eu tenho uma planilha lá disponibilizada para vocês, onde que vocês podem fazer esses registros através dessa planilha. Então, aqui, vamos lá. Essa planilha aqui vocês têm acesso. Então, aqui, ó. Ajuda total, parcial, independente. Aqui não tem o erro, esqueci de colocar para vocês. Mas aí vocês vão registrando conforme o número de tentativas. E na hora, aí você vai decidir, a criança vai fazer 5 tentativas. Isso vai muito conforme o repertório dela, né? Se a criança, repertório é a condição, se a criança tem condição de ficar
essas 5 tentativas envolvidas ali, ou se a criança é muito pequenininha, então você vai fazer só 5 tentativas, depois você vai aumentando aos poucos. Isso vai muito de criança para criança, vai muito do contexto. A criança alcançou 70, 80, 90% de acerto ali, a gente vai para o próximo objetivo a curto prazo. Gente, então é isso. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários. Eu espero que essa live tenha sido proveitosa para vocês. Pais, estudem. Estudem, é o único caminho que a gente tem. A gente não tem outro caminho a seguir. Só se você for muito rico e você der muita sorte de ter os melhores profissionais do mundo ao seu dispor. Eu falo que assim, fica um pouco tranquilo não estudar dessa forma. Mas se você quer, você preza, porque eu tenho certeza, todo mundo que tá aqui, domingo, assistindo eu, sentada no chão, falando esse bando de coisa, é porque vocês estão muito interessados em aprender. Então, assim, o caminho é estudar, o caminho é aprender. Você tem programa de alfabetização? Não, gente, o foco desse canal é habilidades básicas. O que eu mais falo aqui são habilidades básicas. Por quê? Meu filho, ele é um autista nível 3, ele exige muito suporte, então eu me especializei, não me especializei, gente, longe disso, eu ainda não sei quase nada nesse mundo, mas eu tô me especializando nisso, em indivíduos que precisam de um grande nível de suporte e nessas estratégias de desenvolvimento. Eu acredito, eu sei que várias pessoas já me criticaram muito, por isso que eu vou falar agora para vocês. Por favor, não recortem e joguem na internet de qualquer forma. Eu acredito que a gente vai chegar no momento que cada pessoa vai se especializar num ponto que, por exemplo, eu acho que eu vou chegar num ponto que eu vou me especializando nessa parte de habilidades básicas, em trabalhar com crianças com maior nível de suporte. Vai ter pessoas que são mais especializadas na área de habilidades sociais. Tem gente que vai se especializar na área de avaliação. Por quê? Eu não acredito. Uma pessoa que é uma avaliadora, tem gente que sabe muito, muito, muito de avaliação, mas na hora de sentar com a criança para fazer, é outra coisa. Tem gente que é mais teórico, que consegue desenvolver muito mais essa parte de desenvolvimento teórico dos programas e tudo, toda essa base. Eu acho que assim, a gente vai chegar num ponto que vai aumentando o número de especialistas na área, que a gente vai começar a segmentar um pouquinho mais. Então, colocar o nome dos livros. Ok, então vamos lá colocar o nome dos livros que eu falei. Eu coloquei já lá uma vez, entra no meu canal do Telegram, que eu vou mandar tudo. Entra lá no Telegram, é só você entrar no meu site, tem um linkzinho do Telegram, você clica e você vai. Vamos lá para as perguntas. Perguntas. Vou deixar a live salva. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema com o meu site, vocês mandam e-mail pro meu esposo, tá, gente? Eu passo a bomba tudo para ele. Ele que assumiu o meu site, que eu não estava mais dando conta de nada. Então, esse é o meu site, o e-mail do meu esposo, suporte@daniacf.com. Ele vai ajudá-los nessas coisas, se tiverem problema com o site. A Jaqueline, a Jaque Marques falou, algum livro para ajudar na parte da fala? Estou bem desesperada. Gente, o comportamento verbal, esse livro do Skinner é maravilhoso. Eu morro de medo. Toda vez que eu começo a ler, eu me perco nele total. Eu acho a linguagem dele bem, bem pesada. Para pais, eu recomendo muito o livro da Camila Gomes. O livro da Camila Gomes, ele é maravilhoso. Aqui, ó, Camila Gomes. Uma coisa que a gente tem que saber é que é tudo interligado. A criança, e ainda tem o autismo, gente, muitas vezes ele vem com umas outras camadas que a gente não enxerga. Então, a primeira coisa que nós, como pais, temos que ter consciência é que o desenvolvimento, quando a gente está falando sobre... A gente tem aquela criança estatística, que é a média de todas as crianças, e a gente fica olhando muito para o lado, para aquela outra criança que é autista também, mas o desenvolvimento dele foi assim.
E eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tenho uma amiga que o Aquiles e a filha dela começaram a fazer intervenção na mesma idade. Os dois começaram, mesma carga terapêutica e tudo, especialistas maravilhosos envolvidos. Só que a filha dela a filhinha dela deu um salto. Deu um salto. A menina ela tá no borderline ali do autismo. Ela desenvolveu demais. E o Aquiles, ele não teve esse salto de desenvolvimento, com muito esforço. E hoje a gente está começando a enxergar por que ele não teve esse salto de desenvolvimento. Porque o Aquiles ele tem apraxia global, porque o Aquiles ele tem apraxia de fala. Então, assim, a gente vai começando a entender que essa base genética, ela altera tudo. A gente faz o nosso possível, o nosso impossível naquele momento, mas tem coisas que a gente não consegue trabalhar. Mas a gente vai deixar de fazer por conta disso? Não, a gente tem que continuar fazendo. A gente tem que continuar se desenvolvendo. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o livro da Camila Gomes. É um livro maravilhoso. Tudo que ela falar vai servir para todo mundo? Não, não vai, porque é individualizado as necessidades. Então esse livro daqui é muito bom, ela traz muitas coisas, mas, por exemplo, hoje eu conversei com vocês sobre linguagem receptiva. Eu simplesmente peguei um eixo, que é um dos comportamentos, né, comportamento de ouvinte para vocês, e saí falando. Isso sozinho vale alguma coisa? Não, não vale nada, gente. Porque a gente tem que olhar para os lados também. Eu quis explicar para vocês aqui sobre o comportamento de ouvinte, blá, 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 toda essa questão. Mas a gente precisa muito de outras habilidades também envolvidas para a gente conseguir enxergar. Lembra como eu falei uma vez com vocês sobre a história do Aquiles? Que o Aquiles, a gente estava muito frustrado, porque assim, o Aquiles, ele não conseguia imitar. O Aquiles, parecia que ele não aprendia as coisas. E a gente foi descobrir que o Aquiles, ele tem uma falha muito grande na parte de percepção visual, na percepção de estímulos. Ele não consegue fazer esse rastreio visual bem feito. E com isso, ele não conseguia imitar. Porque se você não faz um rastreio visual bem feito, você não imita. Se você não faz um rastreio visual bem feito, dificilmente você vai fazer uma imitação vocal, você vai fazer um ecoico, você não vai desenvolver isso daí, é muito difícil. Então, por isso que é muito bom uma avaliação que seja bem completa e que a gente olhe essa avaliação de forma longitudinal, assim. Então, hoje eu falei sobre linguagem receptiva para vocês, mas às vezes uma outra habilidade não está permitindo que a nossa criança desenvolva uma outra aqui. Então elas são interligadas. Os cientistas que estudam comportamento, que estudam aprendizagem, eles fizeram, o Skinner, por exemplo, né? Ele fez o possível para desenvolver, para conseguir dividir todos esses repertórios que a gente tem em bloquinhos, mas todos eles são muito interligados, a gente tem que ter em mente isso. Então, eu mostrei aqui o livro da Camila Gomes, que eu recomendo muito. Aqui, depois fala sobre a apraxia. Todo autista que não fala é apraxio. Não, de jeito nenhum, gente. Apraxia é uma coisa e autismo é outra coisa, assim. Os critérios diagnósticos, a gente acaba se confundindo em algumas coisas. Eu comprei um livro sobre apraxia, que é a Bíblia, né? Que é considerada a Bíblia hoje da apraxia. O pessoal elogia muito. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês 1 minuto. Fiquem aí. Esse livro daqui, Como Tratar a Apraxia de Fala da Infância, da Margaret Fisher, até o contrário para vocês, né? Não pensei nisso, deixa eu arrumar aqui para vocês. Aqui, ó. Como Tratar a Apraxia de Fala na Infância, da Margaret Fisher. Esse livro daqui, gente, ele promete. O pessoal fala muito, muito bem dele. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, aqui, ó. Ele começa aqui, entendendo a apraxia, o que é apraxia. Ó, ele vai explicando toda essa questão, a necessidade do sequenciamento, prática repetitiva. Vamos aqui para continuar. Aqui, ó. Segue aqui falando sobre necessidade para crianças mais velhas.
Legal, né? Esse livro daqui me promete muito. Eu ainda vou falar muito sobre apraxia para vocês. Só que a gente tem que lembrar que a incidência da apraxia ela não é tão alta também. Existe muito diagnóstico errado em relação de apraxia. Para começar, que a criança tem que começar a falar alguma coisa, tem que começar a emitir sons e falar palavrinhas para saber, para fazer diagnóstico de apraxia. Infelizmente, o que a gente sabe hoje é que existe uma correlação entre a apraxia motora global e a apraxia de fala. Eu vi que alguém pediu para entrar. Daniel, você pediu sem querer? Eu acho que ele pediu sem querer. Não sei se ele pediu por querer ou sem querer. Então, gente, a apraxia, o que a gente sabe é que tem um grande número de pessoas que têm apraxia global, que também tem apraxia de fala. Então, está sendo estudada essa correlação, mas é estudo, a gente não pode afirmar nada batendo martelo assim. Aí eu recomendo que vocês sigam, por exemplo, a doutora Carolina Quedas, que ela especializa nessa área, Alegramente, que elas falam sobre essa questão da apraxia global. Estou confiando muito em multigestos para a fala. Gente, é muito interessante o multigesto. O prompt também, né? O que a gente tem que entender, essa parte daqui, as fonos, não sei se tem alguma fono aqui que poderia até me ajudar em relação a isso. Alguma fono aqui na live para me salvar, para não falar besteira, por favor. Se tiver alguma fono aqui, me corrija, tá bom? O importante mesmo é a gente entender como o som ele é feito, como a gente articula, como é que é a articulação da boca. Por exemplo, eu tô falando lá, 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 lá. Você entende como é que minha língua tá se posicionando dentro da boca? Como é o meu som, da onde tá vindo? Será que é um som que eu tenho que preencher todo o ar, o pulmão de ar? Será que eu tenho que, nem tanto assim, a garganta, por exemplo, e a língua, o palato, toda essa questão. Isso é muito importante. A fono estuda muito sobre isso. E no momento que a criança começa a soltar uns sonzinhos e tudo, a gente começa a identificar esse padrão de como ela está fazendo esse som. Vamos lá para o Aquiles, por exemplo. O Aquiles, ele não consegue falar o lá, lá. Ele tem muita dificuldade. O lu, de vez em quando sai. Que ele tem uma ecolalia que faz assim, que eles chamam de vocal play, né? Que é o luco, 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 luco. Não chega a ser uma ecolalia, ele faz luco, 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 luco. Mas eu lá, você vê a diferença entre o lu, lá, é totalmente diferente. E esse som para ele é dificílimo, gente. Ele dobra, eu não consigo fazer como ele dobra a língua para tentar fazer eu não sei como ele consegue. Ele dobra a língua para tentar sair esse som, para tentar chegar na proximidade. E ele tem muita variação nos sons. Então, por exemplo, para ele falar xixi, ele fala xixi. Ele tem muita dificuldade, então a gente tem que ficar trabalhando toda essa parte motora, levar a língua para frente, para trás. Olha aqui, eu peguei, a Fono me passou o programa do Aquiles, que ele fez avaliação recentemente com a Fono, e ela passou o programa e eu instrumentalizei esse programa usando o Ableton. Eu peguei o Ableton e transformei ele em programa. Então vamos lá, vamos para aqui para o programa dela para mostrar. Porque o Aquiles precisa trabalhar essa parte da praxe, né? Vamos lá. Então, aqui, ó. Imitar movimentos de boca e língua. Objetivo a curto prazo, treinar bico e sorriso. Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem. Gente, ia ser muito legal se as pessoas parassem de tentar querer me invadir, porque o pessoal pega o código que eu coloco aqui em cima, que tem, e tenta ficar. Eu fico negando o tempo todo para as pessoas. Eu acho super engraçado isso. Aqui, ó, treinar bico e sorriso, língua para dentro e língua para fora, língua para cima. Aqui, ó, o treino. A primeiro objetivo a curto prazo é fazer esse treino 10 vezes. Depois a gente vai aumentar para 30. A gente só tá na primeira semana fazendo esse teste. Então, procedimento, blá, blá, blá. Aqui, antecedente, falar, faça isso e dar o modelo. Então, a gente dá o modelo. Aí vocês veem que eu tô fazendo assim. Ai, Dani, saiu perfeito desde a primeira vez? Assim, não saiu perfeito de forma alguma. Deixa eu colocar aqui no meu programinha, praxe.
E gente, outra, esse programa daqui vocês não vão achar em lugar nenhum. Isso daqui eu desenvolvi pro Aquiles, foi feito pra ele. Então, ele é meu, eu que criei. Então, vocês não vão conseguir encontrar. Então, aqui, ó, por exemplo, eu fui fazendo várias observações aqui. Eu tentei com chantilly, para a língua para cima. Depois, eu tentei de outras formas. Eu segurei a linguinha dele para levar para cima, para vocês terem noção. Aí depois, aqui, ó, não aceitou mais chantilly entre o nariz e a boca para levantar a língua. Vocês veem que eu vou fazendo vários e vários testes com ele. Então, vamos ver aqui como ele tá. Oxe, hoje eu não terminei de fazer esse programa, acabei de lembrar. Eu comecei a fazer e eu esqueci dele. Esqueci completamente. Vocês vão ver aqui os dados, vai estar tudo errado de hoje. Mas tudo bem. Vocês me perdoam. Vocês não vão achar ruim, não. Aqui, ó. Essa aqui foi a linha de base. Ele só conseguiu fazer uma vez independente. E agora ele já tá chegando aqui, ó, a um número maior. Será que eu coloquei o programa certo? Coloquei. Aqui. Ele só conseguiu fazer uma vez e ele já tá aumentando aqui, ó. Tá aprendendo. Esse daqui é o que ele faz de forma independente. Legal, né, gente? É tão lindo ver isso. Eu adoro ver essa curva de aprendizagem, assim. Então, a gente, quando ele chegar por isso que é muito bom a fono conversar com o pessoal da aba, se a fono souber a aba também, porque a gente já instrumentaliza isso e de forma que a gente tem registro. No momento que o Aquiles chegar 3 vezes a 90%, eu já vou passar para o próximo objetivo a curto prazo. Que lembra que eu falei para vocês que a gente começou ali 3 séries de 10, aí vai para 3 séries de 30. Vai ser punk. 3 vezes vai ser bem danado. Vamos lá mais para a pergunta. Gente, as pessoas estão me perguntando sobre a apraxia. É tão difícil, eu ainda tô aprendendo, eu ainda tenho que ler muito sobre a apraxia, gente, eu ainda tenho muito que estudar sobre a apraxia, então eu não posso falar nada para vocês. Tem fonos tão maravilhosas que entendem sobre a apraxia, eu vou marcar elas aqui para vocês seguirem, para vocês conhecerem o trabalho, a Keila, vamos lá, mais. A Jéssica é uma querida também, entende muito dessa área. A Cíntia também. Que mais? Nossa, como eu posso esquecer? A Betânia. Gente, a Betânia, ela inclusive, ela é especialista nessa área de apraxia. Eu tô esquecendo, tem mais fono, tem uma querida que sempre conversa comigo. Se você for fono, você coloca aqui e fala, eu sou fono, e eu sou da área de apraxia. Me dá um oi aqui. Tá. Então, acho que é isso. Alguma dúvida a mais? Alguma questão? Críticas, dúvidas, sugestões? É muito legal. Ela me passou um novo exercício, gente, que é muito legal para apraxia também, que eu tenho testado para o Aquiles e eu tô tendo que usar o fantoche para fazer com o Aquiles, porque o Aquiles, ele fica mais concentrado no fantoche que em mim, então deu certo. Que é chamado DTTC. Dynamic Temporal and Type... Não sei pronunciar isso, gente. Vou ter que ver no Google depois como pronuncia. Mas é DTTC. Vou colocar aqui. DTTC. DTTC. E tá dando muito certo com Aquiles. Tá muito legal. A gente escolheu a palavra oi como foco. Então, eu faço para Aquiles. Oi, com um fantochezinho. Finge que vocês têm uma boa imaginação. Finge que minha mão é um fantoche. Aí eu chego para Aquiles. Oi. Aí ele faz oi. Aí depois eu faço simultânea com vogais prolongadas. Oi. Oi. Aí eu faço com fantoche. Aí ele vai e imita. Aí agora é bem curtinho. Oi. Aí, oi. Aumento gradual para taxa normal. Então, eu fui de qualquer um desse. Então, tipo, oi, eu fui do longo e falar normalmente agora. Oi. Aí o próximo passo é redução vocal. Oi. Aí ele, oi. Imitar também. A imitação direta volta novamente. Oi. E depois com atraso. Aí normalmente eu dou um prompt para ele ficar quietinho. Oi. Eu falo oi. Seguro um pouquinho ele. Durante 2 segundos, e ele, oi.
E produção espontânea. É esperado que, por exemplo, aí eu já não tô conseguindo fazer com Aquiles. Eu coloco 2 bonequinhos, digamos, um desenho, e um falando pro outro, oi, aí ele, oi, seria ideal. Então, ele é baseado nesses 8 passos, e é bem legal porque ele é muito dinâmico. Então, a gente tá testando com Aquiles essa estratégia, o DTTC, mas eu ainda tenho muito que conversar com vocês. O que eu acho muito importante é justamente essa questão de instrumentalizar, a gente pegar alguma coisa que é da fono, da TO, e a gente desenvolver modelos para conseguir registrar para saber se a criança está desenvolvendo ou não. Então é isso. Gente, não tem mais nada para falar aqui com vocês. Eu acho que tudo que eu tinha proposto a falar para vocês, que a gente falou sobre o comportamento de ouvinte, foi falado. Espero que vocês tenham gostado da live. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, por favor, nos comentários aqui embaixo. Eu tô para responder os directs, mas eu tô com muito direct para responder. E eu tinha até aberto o grupo no Telegram pra gente trocar informações, só que eu não dei conta, porque é muita coisa, gente. Eu tenho o Instagram para cuidar, eu tenho o YouTube, eu tenho o grupo do Telegram, eu tenho o TikTok, tem o Facebook também, que é outra rede social, tem o meu site, é muita coisa. E falar, gente, se vocês não estão no meu site, entra no meu site, faça o cadastro, se der algum problema, vocês mandem e-mail para o meu esposo, suporte. E é isso, gente. Um ótimo domingo para vocês, um domingo abençoado, uma ótima semana, e vamos conversando por aí. Tchauzinho!